Rádio Geek está de volta aí, meu. Dá meu endereço ao diabo. Tadinho ao caralho, meu nome agora é Zé Pequeno. Tô dentro da piscina. Não sei. Só sei que foi assim. É boca do dragão, você, moro? É boca do dragão. Vamos fechando as portas, ficando pelado. Fica na moral, cachorro. Que satisfação, aspira. Numa distribuição Rádio Geek. Cine Destilado. Boa tarde, cinéfilos de plantão. São 17 horas. Isso significa que é hora de Cine Destilado aqui na Rádio Geek. Meu nome é James Salinas. Eu sou a Bárbara Mascarenhas e para acompanhar a gente no programa você pode baixar o aplicativo Rádio Geek para iOS e Android ou ouvir pelo site radiogeekbr.com.br. Lembrando que você consegue conferir nosso programa completo a partir dos apps da Rádio Geek. Nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, estamos como @RádioGeekBR e @CineDestilado. Ou segue nosso perfil pessoal, @James_Salinas e @BabiMascarenhas. Mande mensagem pra gente, estamos aqui ao vivo e pode comentar na nossa live, também no Facebook, ou mandar mensagem de áudio, de texto, pelo WhatsApp 11 97313 6617. Hoje é dia 2 de setembro e vamos falar sobre 2 filmes nacionais que estão na lista dos 100 melhores filmes nacionais da Abracine. São 2 filmes que foram produzidos pela Cinédia na década de 30. Vamos falar do filme Limite, de 1931, do Mário Peixoto, que é considerado por muitos críticos o melhor filme brasileiro de todos os tempos, e do filme Ganga Bruta, de 1933, do diretor Humberto Mauro. Mas primeiro vamos fazer um rápido intervalo musical, Babi? Um rapidinho, bem rapidinho. Pazoto, manda pra gente uma musiquinha boa. Obrigado. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema. Rádio Geek aí!
Ô meu, Rádio Geek aí, hein? Estamos de volta, nosso primeiro bloco aqui no Cine Destilado. Vamos falar de 2 filmes de uma produtora chamada Cinédia, que foi uma produtora muito famosa, muito importante no começo do cinema nacional brasileiro. Ela foi fundada pelo Ademar Gonzaga, que era um cara que fez estágios em Hollywood, e ele fundou a primeira tentativa de industrializar, né, o cinema, a produção cinematográfica no Brasil. A Cinédia, ela produziu mais de 50 filmes, ela é pioneira em fazer filmes com som, né, no Brasil, e também ela é meio que a produtora que inventou a chanchada, que inventou ter o teatro de revista intercalado com músicas, né? Que era algo que eles faziam porque era muito mais barato você sincar alguém cantando uma música do que você gravar os diálogos, né? Então, geralmente era uma coisa curta, assim, de pessoas conversando, e depois você aproveitava e colocava uma música. É a produtora que descobriu a Carmen Miranda, que colocou a Carmen Miranda nos filmes, é a que descobriu a Dercy Gonçalves. Então, ela é muito importante no cinema nacional. E esses 2 filmes estão na lista dos 100 melhores filmes da Abracine, né, da Associação Brasileira de Críticos de Cinema. E os 2 são produzidos pela Cinédia. É importante dizer também que são 2 filmes produzidos pela Cinédia antes da Cinédia desistir de tentar fazer filmes sérios e passar a fazer esses chanchadas, né? Que tem muitos bons, né? Alô Brasil, Alô Carnaval, mas são filmes para grande público, né? São os filmes para entretenimento, né? É um pouco o que virou a TV aberta hoje, né? Era o que esses filmes... Ele começou a fazer um conteúdo que já tinha essa característica de programas Programa do televisivos. Ratinho, assim, sabe? Aquela coisa bem, né, popular e tal. Mas esses 2 filmes são filmes sérios, né? São filmes tentando ser filme. E a gente vai começar com O Limite, de 1931, do Mário Peixoto, considerado por muitos críticos de cinema como o melhor filme brasileiro de todos os filmes. O Mário Peixoto fez só esse filme, né? Ele escreveu e dirigiu esse filme. Ele estava viajando pela Europa, os pais deles eram ricos, e ele voltou, ele ofereceu um argumento, né, do roteiro dele inclusive pro Mauro, né, que é o diretor do próximo filme que a gente vai falar. Sim. E pro Ademar Gonzaga, que é esse fundador da Cinédia, que também era diretor, né? Ambos recusaram e falaram para ele, viu, contrata esse diretor de fotografia chamado Edgar Brasil, que na verdade era um cara alemão que mudou o nome dele para Edgar Brasil. Pra ficar mais brasileiro. E que era um fotógrafo que é muito importante nessa época também, que ele fez a fotografia de muitos filmes importantes da época, que ele teria a experiência necessária para fazer essa parte do filme, né? Então, o Mário, ele era um cara que estava estudando filme europeu, era um cara com dinheiro, né? Era tipo estudante da FAP hoje de cinema, né? Ele entra para fazer um filme, né? Ele tem uma ideia na cabeça e ele quer aprender a linguagem técnica e ter as referências corretas, né? Para poder fazer isso. Fazer um bom filme. Fazer um bom filme. Então ele é um cara que tá assistindo Eisenstein, é um cara que tá assistindo Murnau. Aí ele chega no Brasil e fala, pô, a gente não fez nada assim, eu vou fazer um filme desse. Deixa eu ver se eu consigo. Aí parece que ele fez algum acordo aí com uma prefeitura de uma cidade pequena. Falou, eu vou gravar 6 meses aqui, vocês dão tudo que eu preciso e eu vou fazer aqui o filme. E aí fizeram O Limite e ele inventou um monte de planos diferentes. Eu realmente acho que eles ficaram lá 6 meses. Eles ficaram lá 6 meses. Eles ficaram lá 6 meses. Eu acreditaria se ele falasse que ficou 2 anos. E fizeram O Limite. Esse é um filme difícil de assistir. Eu acho que é um jeito gostoso de descrever. Fofo. Ele é um filme que tem planos... Parece que... Acho que duradouros. Acho que toda cena do filme... Eu não vi uma cena do filme que tinha menos de 1 minuto, sabe? Parecia que toda cena que eu assistia, agora eu vou assistir isso por 1 minuto, né? Aí trocava, agora é isso por 1 minuto, né? É que é difícil. Aí ela vira a esquina e desce a rua inteira até a próxima esquina, né? Então ele é muito autoindulgente nisso, né? Nessa questão da poesia visual e de tentar ter a melhor fotografia possível, com ângulos de câmera diferentões e
É que assim, é muito difícil, né? A gente pegar pra assistir um filme muito antigo, porque mesmo, um outro ritmo. Mesmo esses filmes artes, né? Os filmes que tem já esse viés de ter algo diferenciado do filme hollywoodiano e tudo mais, nós também estamos falando de um filme que tem problemas técnicos, né? Tem uma outra... é uma visão de um outro tipo de diretor. Não tem as nossas referências de que não se precisa ter 1 minuto pra gente entender que é lento, né? E acaba tendo... essas questões. O Mário tinha 21 anos quando ele fez esse filme. E se você for pensar que é o primeiro... Primeiro e único. Se a gente for pensar que é o primeiro e único, e que tem toda essa pegada artística, né? Que ele quis colocar esse conteúdo artístico na imagem e tudo mais, é perfeito. É divino. É maravilhoso. E nem vamos falar por ser o primeiro. Tem pessoas que estão aí fazendo muitos filmes que não chegou na qualidade dele. Realmente é muito cansativo. Os planos serem muito, muito demorados para resolver o assunto, né? Ele demora para resolver o que ele queria dizer naquela cena, né? Inclusive, tem uma história interessante sobre esse filme, né? Que quando ele estreou, o filme passou 2 vezes morreu em um cinema do Rio de Janeiro. Não conseguiu distribuição e desapareceu da face da terra. Ele filme... foi ressuscitado. Ele foi ressuscitado depois de muitos anos, na década de 60. Em que 2 caras começaram a fazer a restauração do filme, frame por frame, assim. E o filme ressurgiu um pouco, né? Aí tem várias histórias, é quase lendário, uma coisa mitológica, assim, né? O como que o filme foi mostrado. Parece que o Orson Welles veio fazer o Tudo é Verdade aqui no Brasil. E aí disseram que fizeram uma sessão do filme pro Orson Welles, que ele tinha gostado. Aí tem outra história que conta que ele dormiu durante o filme, Só que eu acredito mais. Só um pouquinho que ele dormiu, 40 minutos. Aí tem a história do que o Sergei Eisenstein tinha falado bem do filme em inglês em um periódico, então o filme tinha ido bem lá fora. Aí descobriram que, na verdade, o próprio diretor Mário Peixoto tinha escrito essa resenha. Não, então a pergunta que eu ia falar era essa: ele falou muito bem em inglês. Quem foi que traduziu? Então, aí quem traduziu foi o Mário Peixoto. Traduziu dizendo, foi um filme excepcional. Ele disse que... Aí o filme ganhou notoriedade de novo quando ele começou a passar em festivais. E acho que foi, eu não vou lembrar o ano agora, mas parece que o David Bowie colocou o filme como... eu vi essa crítica também falando sobre... um dos 10 melhores filmes dele daquele festival, né? Não da vida, nem nada. Você já imagina o que foi aquele festival. A Babi não gostou muito do Limite. Não, eu gostei da fotografia, achei incrível. Realmente, assim, tem coisas que são... vale a pena. Na verdade, assim, nós estamos fazendo essas críticas de forma fofa. É claro que todo mundo merece assistir, cada um tirar suas conclusões. É que quando você senta pra ver o filme que tá... É em preto e branco, não tem som. Não, pra mim não é nem isso. Demora 1 milhão de anos pra cena acontecer. Ele já tem a carga emocional de que, eu vou assistir o melhor filme brasileiro de todos os tempos. E tem a expectativa. Né? Aí você começa a assistir... Está na lista dos 100 melhores filmes brasileiros. Aí você chega lá e o filme não vai. O filme não vai, você fica lá, eu já entendi, ela tá descendo a rua. Né? É uma outra coisa. E assim, tem filmes longos, né? Filmes com planos demorados. Eu adoro o Bergman, sabe? Eu me delicio nos filmes dele. Mas porque tem mais coisas acontecendo, sabe? Tem mais coisas acontecendo. O cara tá tendo algum tipo de movimento, ele tá tendo uma atuação, né? E esses, às vezes não é nada, sabe? É uma roda parada, não tá nem em movimento a roda, é só uma roda parada, sabe? E aí você vai olhar aquilo por 1 minuto, sabe? Então você tá olhando uma foto, e às vezes você não quer olhar uma foto 1 minuto. Mas sabe? Eu realmente, assim, eu peguei esses filmes pra assistir pensando realmente nessa questão. Nós estamos falando do Brasil, né? Sem passado, né? Pensando nessa questão de... Nós não temos uma escola, a pessoa foi e pegou e falou assim, eu vou fazer. E aí ela tem as referências de algumas coisas que elas estudaram e tudo mais. Então, eu acho, sim, que no final tem
nós temos muitas coisas muito boas, né? Talvez foi isso. Ele é um menino, né? Quando ele fez esse filme, era um jovem que estava entusiasmado, que tinha um pouco da técnica, tinha um pouco do que ele aprendeu. E, de repente, ali, se ele tivesse um instrutor, alguém que pudesse limpar, corrigir algumas coisas. Se eu tivesse preocupado em pensar no público, né? Talvez ele tivesse dado uma limpada, né? Ali. Realmente, assim, você percebe que faltou, assim, um pouco de uma mentoria, né? Se ele tivesse ali uma pequena mentoria, isso já deixaria o filme mais comercial mesmo. Não sei se ele também tinha essa intenção de ser comercial ou só fazer aquilo que ele queria. Ele só fez esse, né? Então, acho que isso responde a pergunta. Deixou ele muito entristecido. Mas era dinheiro próprio dele também, né? Que foi embora e nunca mais voltou, por isso acabou o filme e não pôde fazer o segundo. Mas ele dilapidou o patrimônio da família, eu tava lendo, assim. Ele é um cara que usou todo o patrimônio. Bebendo cachaça. Voltando ao filme, né? Foi morar no mato. Ele morou numa ilha, na verdade. Sinopse Lembrando do filme. É um pequeno barco à deriva, 2 mulheres e um homem relembram seu passado recente. Uma das mulheres escapou da prisão, a outra estava desesperada e o homem tinha perdido sua amante. Cansados, eles param de remar e se conformam com a morte, relembrando através de flashbacks as situações de seu passado. Eles não têm mais força ou desejo de viver e atingiram o limite de sua existência. É um pouco como a Babi estava assistindo esse filme. Foi. Eu tava desistindo da minha existência. Sem desejo de viver, sem força e atingindo o limite de sua existência. Eu diria que pronto, acabou o filme, gente. Contamos o filme todo em 5 segundos e vocês não precisam mais. Mas acho que, de novo, é importante falar do Ademar Gonzaga e da Cinédia, né? Que eles fizeram mais de 50 filmes. Sim. E o Limite foi um dos primeiros, né? Ele fez alguns outros filmes. Teve o outro que a gente vai falar depois do intervalo, que é o Ganga Bruta, né? Do Humberto Mauro. Humberto Mauro também, que fez muitos longas-metragens, que toda a década do cinema nacional ele tem alguma participação. Não, é um cara que é um ícone, né? Não é só diretor, é produtor, roteirista. A gente falou do Glauber Rocha na semana passada. Ele falava que o Mauro era o pai do cinema brasileiro, né? Porque ele trazia essa coisa da brasilidade, né? Sim. E ele odiava esse filme do Mário Peixoto, mesmo sem ter assistido. Porque na época não tinha como assistir. Não tinha como assistir, porque tava sumido. E aí, quando ele finalmente assistiu, ele continuou odiando, né? Ele odiou a ideia de algo que ele não conhecia. Depois ele odiou com convicção. Com convicção, porque ele tinha assistido. Mas assim, o filme tem fotografias lindas. A fotografia do filme é incrível. É impecável a fotografia. Eu acho que essa questão do Edgar Brasil, né? Esse alemão aí que estava erradicado aqui no Brasil e que fotografou vários filmes da época. As expressões. E volta para uma coisa que você disse sobre os atores não serem tão lindos, né? Também eles não são mais medianos, mas eles não são, tipo, a cara. É que eu não falei aqui ainda, né? Eu falei pra você lá fora. Mas... no cochicho. Mas é que o Ganga Bruta tem os atores notoriamente feios. Exóticos. Mas esse filme tem também a hora do questão do cinema. E aí, eu não sei se é um cinema, mas tem alguém tocando piano e você vê várias pessoas rindo. E você vê todo mundo com esses dentes feios, assim. Realmente tem um pouco disso também. Mas o Ganga Bruta é notório, assim. São aberrações, assim, os rostos exotiquíssimos. Mas esse filme realmente ele também tem esse requinte de feio, né? Porque ainda nesse momento as mulheres elas eram realmente divas, né? Então assim, mesmo que você fosse fazer uma mulher lavadeira, elas eram umas lavadeiras muito cheias de atributos, né? Então, tinha esse valor da beleza. De uma maneira geral, nos filmes, sempre teve essa moldura feminina, né? Mas aí tem essa questão do comercial de novo, né? Ele tava cagando pra isso, né? Ele pegou os atores que ele quis colocar. Quis colocar. Né? No filme do Mauro, né? Que a gente vai falar depois do intervalo, a gente tá se antecipando. Eles têm até aquela técnica da vaselina.
de você colocar um pouco de vaselina sobre a lente na hora de você fotografar a mulher, para ela ficar com aquele... É como se fosse aquele brilho. É como se fosse o soft que hoje tem no celular, né? Que você dá aquela suavização do rosto. Pra dar uma... Nessa época era vaselina hidratada. mesmo. Você dava assim, então você tinha o plano da mulher, era um negócio completamente borrado, e o plano do homem era normal. E aí quando você fazia o homem e a mulher conversando ao mesmo tempo, você colocava eles longe. E o Ganga Bruto obedece isso, ele faz isso com todas as personagens femininas. Então, a primeira cena do filme, acho que é uma mulher olhando pra cruz, né, que ela tá se casando, e você vê que tipo, ela tá borradona, assim, sabe? Sim. É muita luz e muito borrado, que é pra preservar a beleza inalcançável da mulher. Da mulher. E nessa época já tava estabelecendo isso. Hoje faz digital, né? Hoje a gente tem Photoshop. Mas até as novas produções estão rolando uns filtros anti-envelhecimento agora nos atores, né? Então, tem essa suavização, tira todo as filme do Tom ruguinhas, Cruise tudo. agora, ele tá com o rosto de menino não de precisa mais de 30 botox. anos. Ele fez 15 plásticas pra Não cada filme que precisa faz. mais de botox. Mas o próprio Mário Peixoto aparece no filme, ele faz uma ponta como um homem sentado no cemitério. Eu procurei, mas eu não achei. Do homem sentado no cemitério. Sim, mas é muito... Rápido, né? Justo a dele, ele foi rápido. Justo a presença dele no filme. Não vai aparecer um minuto no meu filme. Não, porque essa cena do cemitério é bem rápida mesmo. O pé dele demora muito tempo pra sair do quadro, mas o cemitério passa rápido. Você vê ao longe o cemitério e o pé dele o tempo inteiro. Mas bom, só pra encerrar então sobre o limite, né? Assim, se você gosta de filmes do Bergman, você gosta de filmes do Eisenstein, você gosta de ver filme paradão, né? Você consegue brisar na frente da tela e só ficar olhando aquelas imagens e abrir o seu coração, abrir sua mente pra encha-me com a sua arte, Mário Peixoto. Eu sou o seu casco vazio pra você me preencher com as suas referências. Você é bem cruel, você é mais cruel que eu. Aí você vai gostar desse filme. Não, as fotos, de verdade, as fotos são muito boas. É que realmente, assim, são 1h53 minutos. 1h57. Mas se você for pulando de 10 em 10 segundos... E com a mesma música, o filme inteiro, né? Se você for pulando de 10 em 10 segundos, as fotografias são realmente muito, muito bonitas. Ele foi primoroso nas fotos. As fotos são incríveis. São fotos animadas. É isso. Eu preciso passar 1 minuto fazendo isso agora pra você ter uma ideia de como é assistir esse filme. Fotografia excepcional, falamos do Edgar Brasil. Gabi, você tem alguma coisa de aquelas que duram 1 minuto? Que duram 1 minuto. Pra ficar no fundo. É um filme muito melancólico. É um filme que você fica deprimido assistindo, ou pensativo, ou os dois, né? Ele diz que a ideia dele era você pensar sobre a condição humana e pensar sobre a passagem do tempo. E eu realmente pensei, caramba, perdi 2 horas da minha vida assistindo isso. Ai, você é muito cruel mesmo. Mas, de novo, você tem que olhar pelo contexto histórico, né? Que é o primeiro filme do tipo na época, de um cara que, né, tava querendo fazer uma coisa diferente. Não, Agora, ele tá como primeiro lugar do melhor filme brasileiro, eu acho exagero. Eu não Eu acho que assim, voltamos para a questão técnica, né? O problema técnico de você não ter um mentor e tudo mais. Mas ele põe 3 personagens que têm histórias diferentes, que estão presos num barco, né? Mas eles não têm histórias, eles têm, né? É uma reflexão. Eles andam pelas cidades. E mas de uma certa forma... Por eu acho minutos que e minutos. Essa é a questão técnica que precisava dar uma limpada. Mas você vê, assim, essa questão da desistência de remar, né? De você realmente chegar num lugar que, independente deles estarem no barco ou não, eles desistiram da vida, né? Eles estão ali só esperando que algo aconteça. Porque eles... pelo próprio processo deles, já desistiram. Eu acho que a ideia que assim ele como queria... a gente assistindo o filme. A ideia dele, como argumento, era uma ideia muito bacana, salva só pelas fotos. De repente, o que faltou mesmo foi essa experiência de diretor, ou ter alguém para acompanhar esse discurso ser mais bem elaborado, esse roteiro ser mais bem
destrinchado. Mas assim, eu tenho nada. Eu não tenho nada contra nenhum filme, né? Já te falei isso, né? Sim. Eu não gosto de falar que filmes são bons ou filmes são ruins. Eu acho que filmes são filmes, cada um tem a sua. Né, pessoas diferentes gostam de filmes diferentes. Né? O que me irrita, né, é existir um ranking, né, em que esse é o primeiro, sabe? Eu já conversamos isso em outro episódio, né? Pô, como assim, né? Fazer um ranking com numeração. É péssimo. Né, esse filme é o melhor filme nacional. Porque, meu, se você pegar alguém que vai falar, pô, vou assistir os 100 melhores filmes nacionais. Aí ele pega a lista. E se ele começa com esse filme, ele não vai assistir mais ele nenhum não vai outro. assistir mais nenhum outro. Entendeu? Porque ele fala, meu, que bosta! Esse é o melhor. Foi que disse que esse era o melhor? É a lista da Abracine. Mas se esse é o melhor, então eu não quero assistir o pior. Então, eu acho negativo por que isso. Que ele foi o melhor? É melhor no quê, né? Porque você fica sem essa direção de você saber exatamente por que ele foi eleito. E aí você tá fazendo uma lista para outros críticos, né? Você não tá fazendo uma lista de filmes para todo mundo assistir, gostar e curtir, né? Ou não gostar, mas pelo menos falar, legal, entendi né? o que ele quis E não é que pontuar. você tem que colocar só filme novo, né? Longe disso, né? O Ganga Bruta, eu acho, inclusive, que tá bem colocado nessa lista, porque ele tem várias... A gente vai falar dele depois, né? Mas esse filme foi só, tipo, é uma curiosidade histórica, né? Sim. É um filme lindo, né? Visualmente, muito bonito. Mas... melhor filme nacional? Mas voltamos para nossas fofocas de fora do programa. Realmente eu acho assim que foi uma perda a gente não ter esse filme, na verdade, fazendo parte do cinema novo, fazendo parte de outras coisas, ou até mesmo ele ter arriscado a fazer outros filmes, porque eu acredito que pelo que ele fez no primeiro, na década de 30, se ele tivesse continuado, com certeza ele tinha feito coisas melhores. Isso sem dúvida. Assim, se você comparar esse filme com o Deus e o Diabo na Terra do Sol, que a gente assistiu semana passada, né? Sim. Esse filme tá mais bonito. Ele é muito mais Tecnicamente, bonito. ele é melhor. Tecnicamente é muito melhor. Então, porra, o que aconteceu, né? Que 30 anos depois o cara fez um filme pior do que... então. Né? Pegando tanto... aí a gente vai falar da produtora, né? Então a produtora estava produzindo coisas melhores 30 anos antes. Né? 30 anos antes nós tínhamos um material, inclusive, de fotografia melhor, muito mais bem pensado, uma decupagem de roteiro mais bem pensada. E quando surgiu o cinema novo, a gente tem problemas que na década de 30 não se tinha. É verdade. E os mesmos problemas técnicos ainda, né? E essa Cined talvez seja até por essa intenção do Ademar Gonzaga de fazer uma indústria de cinema. Né? Ele importou os melhores equipamentos que tinha dos Estados Unidos. Né? Então ele já veio pra cá com essa ideia de, eu vou fazer filmes de qualidade para competir com o filme americano. Que tem essa questão também, né? Os filmes, quando eles foram do mudo para falados... foi um puta nicho de mercado para filme nacional, porque não tinha legenda. Sim. Então, enquanto todos os filmes eram mudos, a gente não conseguia competir com as produções americanas, porque a gente não fazia nada da mesma qualidade. A partir do momento que entrou o cinema falado, nós já começamos a equilibrar essa A gente começou a equilibrar, balança. porque a gente fazia filme que era falado em português. Então ninguém ia assistir um filme falado em inglês, que não tinha legenda, quando ele podia assistir um filme na própria língua. Sim. Então teve um período aí em que, inclusive a Cined produziu filme pra caralho, né? Que eles fizeram as chanchadas, né? Que eram filmes com bastante canção, né? Que você focava mais em enaltecer a voz do cantor, que era o seu convidado pra participar, né? Ou comédias, ou né, filmes leves, filmes de grande público, mas que eram falados em português. E isso revitalizou muito a indústria do cinema na época, né? Então, eu acho que isso acaba também ajudando a explicar por que Porque popularizou, né, também. Porque popularizou e por que quando de novo, a gente vai falar do Deus e o Diabo na Terra do Sol, porque foi semana passada, né? Mas quando o Glauber foi lá fazer o filme dele, ele fez sem orçamento, sem pensar em indústria, com um tom político e vai cair a qualidade mesmo, entendeu? Porque ele não tem metade dinheiro, dos equipamentos, do dinheiro ou da técnica, né? Não só a técnica dele, mas técnica que trabalhava em volta, né? Sim, a equipe mesmo. Em algum momento a gente vai começar a falar da Vera Cruz, que é a mesma coisa, né? Ela faliu na época em que ela vendeu o seu filme
para a Paramount e foi o filme brasileiro que fez mais sucesso e eles não receberam dinheiro, entendeu? Eles faliram porque venderam por um preço fixo e o filme fez milhões, entendeu? Então é muito engraçado isso, né? A gente vê umas aberrações assim no nosso cinema, né? Você vende o almoço para comer a janta e a janta multiplica. Exato. E aí você não ganha e ainda passa fome um ano depois. É uma loucura isso, né? E vai ser interessante falar da Vera Cruz também, mas eu já tava olhando a lista lá, tem várias produções lá que é da mesma época que a gente vai poder falar. Mas enfim, acho que é um filme... Tá disponível no YouTube, você consegue assistir uma versão remasterizada, uma versão restaurada. Aí não tem os problemas, você vê que tem uns pedaços faltando, né? Tem uns negativos que tá comido do lado. Sim, mas é sorte tem até também. Um trecho que fala assim, não estamos exibindo essa parte, porque sumiu. Mas é aquela questão que a gente tava falando também, que, né, a gente não preserva a nossa história, nossa né? memória, a nossa cultura, né? O filme mais antigo brasileiro que existe, nós não temos. Existem 24 fotogramas dele no Museu X, que dá 1 segundo de filme. Nós temos 1 segundo do filme. Graças a Deus que hoje nós temos nuvens. Que também. Plataformas e nuvens. Quando tiver o apagão digital, já era. Acabou também. Droga. Você é péssimo. Mas, de novo, né? Esse filme foi escolhido para ser preservado, né? Ele entrou lá naquele negócio do Scorsese lá, né? De preservar os filmes. Restauração e preservação. Pro futuro da humanidade. Eles colocam dentro de um cofre especial, ar-condicionado. Eu não sei se ele é o melhor, mas eu gosto ainda da fotografia dele. Não gosto do tempo. Se ele fosse um curto, ele seria perfeito. Vamos fazer a nossa versão, então. Né? Versão. É o limite Redux. Né? A gente faz a versão curta. Micro-limite. A versão curta-metragem do limite. Pra você já logo entender qual é o limite. Só para encerrar o assunto do limite, a gente vai pro intervalo. Tem um documentário que eu tava assistindo aqui do Sérgio Machado. Sérgio Machado que já é um remix? Já é um... Então, é um documentário chamado Onde a Terra Acaba. E tem 1h14. E é sobre a vida do Mário Peixoto e fala bastante sobre esse filme. É bem interessante. Eu tava gostando mais do que o documentário sobre filme. ele. Mas é um pouco isso, né? Porque você entende a importância histórica, você entende por que o filme é tão importante pra nossa história, mas pra assistir já é meio difícil, né? E esse documentário meio que recheia, assim, pra você entender o contexto histórico e gostar mais do filme, pelo menos entender onde que ele existe, né? E qual que é a importância dele. E é isso que eu tenho pra falar do Limite do Mário Peixoto. E você, e como história, ele está em número 1. Até a próxima lista da Bracini que enfim. Vamos ganhar dinheiro, Gabriel? Muito dinheiro, vamos ficar ricos nessa rádio. Pazoto, roda pra gente, não. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema. Hora do comercial, tira a mão desse botão, hein? A gente já volta. WhatsApp da Rádio Geek 11 97313 6617. Pode falar? Vamos lá, pode ir? Fala, amigos e amigas nerds! Eu sou o Thiago Brise e você que quer ouvir sobre tecnologia, games, anime, Gororoba Play, toda quinta-feira às 19 horas aqui na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. Você já pensou em estudar cinema? A hora é agora. O Instituto de Cinema conta com mais de 100 cursos que cabem no seu bolso e na sua rotina. Aprenda sobre direção, fotografia, roteiro, edição e muito mais. Você ainda tem acesso a monitorias especializadas, equipamentos profissionais e produz 2 curtas-metragens prontos para concorrer em festivais. Saiba mais em institutodecinema.com.br. Para celebrar os 80 anos do Batman, a edição de agosto do Mundo dos Super-Heróis investiga como o herói se tornou uma das figuras mais importantes da cultura nerd. A edição também apresenta as novidades do personagem nas telas e na HQ. E traz uma coleção de cards sobre os diversos trajes do Batman. E ainda os bastidores de The Boys, a nova série de sucesso do Amazon Prime. Teste nerd sobre o Homem-Aranha, resenhas e muito mais. Já nas bancas. Venha conhecer o Império do Ar-Condicionado.
Trabalhamos com todas as marcas que você precisa para sua casa ou sua empresa. Acesse imperiodoar.com.br e peça um orçamento através do e-mail imperiodoarcondicionado@yahoo.com.br ou pelo WhatsApp 11 94036 6603. Especializados em ar-condicionado e limpeza de duto via robótica. Império do Ar-Condicionado, 11 94036 6603. Agora sim, estamos de volta! Acesse o Spotify. E aí, galera? Estamos de volta? Estamos de volta. Super ao vivo? Estamos de volta no nosso segundo bloco aqui do Cine Destilado para falar do filme Ganga Bruta, de 1933, dirigido pelo Humberto Mauro. Também produção da Cinédia. Aliás, o próprio Ademar Gonzaga faz uma ponta nesse filme. Eu até procurei porque eu fiquei curioso de ver ele dentro do filme, mas eu não... O pessoal não perde a oportunidade de fazer tem que aparecer, ser o Hitchcock. Até porque, né, você vê, né, a gente nem eu não teria... sei, essas pessoas trabalham na técnica, elas arranjam uma forma de estar presentes no filme. Eu sempre tento aparecer, né? Eu sempre apareço. Eu sempre conto as pessoas que eu sempre faço todo mundo assistir o Robocop, né? Porque eu faço uma análise e falo por que esse filme é tão foda e dou um monte de visuais que a pessoa não sabia. Eu já assisti todos os making-offs documentários humanamente existentes sobre esse filme. E tem uma cena que ele tira a máscara dele com o negócio e a mão do diretor, do Paul Verhoeven. A mão dele aparece no filme. Sempre tem um jeito, você acha um jeito de se enfiar dentro. Sinopse do Ganga Bruta. Marcos, um rico engenheiro, descobre na noite de núpcias que sua noiva não era virgem e, enfurecido, a mata. Apesar da repercussão midiática, ele é absolvido e se muda para Guaraíba, na tentativa de se distanciar do caso. Ele encontra um trabalho novo como gerente de construção de uma fábrica e se torna colega de trabalho de Décio, que vive com sua mãe paralisada, e Sônia, sua irmã adotiva. Sônia, que está noiva de Décio, sim, a irmã adotiva dele é a noiva dele, é atraída por Marcos e começa um trio amoroso entre os três. Esse filme, eu fiquei pensando assim, né? Eu ia começar falando que o filme envelheceu mal, né? Porque ele mata a esposa logo na primeira cena e aí... Ah, não, mas ela não era virgem, então tudo bem, né? Tipo, ele tá livre pra ir embora, né? E aí ele, né, tem, tipo, uma mulher super irritante durante o filme inteiro, que fica meio... É como se o filme estivesse tentando justificar por que as mulheres devem ser mortas, né? Porque ela é tão irritante. Nossa, você fez essa leitura do personagem. Você quer que ela desapareça da face da terra, de algum jeito. Mas né? ele se apaixona por ela. Ele não se apaixona por ela, ele tá irritado por ela o filme inteiro. Ele joga coisas nela, ele destrói um vaso na frente dela e ela corre atrás dele porque ela é besta e quer um cara abusivo, que matou a ex. Mas aí eu fiquei pensando, eu acho que na verdade esse filme envelheceu bem, né? Porque é exatamente o Brasil como hoje. As pessoas né? gostam de viver. Não, Se você quebrar um vaso na minha frente, eu me apaixono por você. Você fala, pô... Loucamente. Não, mas ele tava bravo, né? De amor. A gente tem, né, que criar leis específicas para proteger as mulheres que não sabem que elas estão num relacionamento abusivo. Isso não é amor. E, então eu ia falar que envelheceu mal, mas aí eu pensei, não, quer saber? Esse filme envelheceu bem pra caralho. Ele continua super atual. Ele trata, né, de alguma forma, assim, dessa coisa, né? Eles estão sempre brigando, né? Ele vai até o bar e faz uma queda de braço com o cara mais gordão que tem lá, só pra poder provar que ele é o alfa, macho. Né? Aí é um filme muito macho. Aí aparece uma arma, aparece uma faca e não sei o que, puta quebra-pau. E é uma cena, né, X, assim, é só pra mostrar que ele tem problemas em controlar o temperamento, né? Na verdade, é um filme bem brasileiro mesmo, porque anos depois nós temos Nelson Rodrigues fazendo todas essas crônicas de uma forma mais divertida para o teatro, né? É um roteiro simples, né? É um roteiro que é um romance simples, bem casual. Com duas tentativas de homicídio e 2 casamentos. E de uma coisa bem trivial
do contexto social dele, né? Então, assim, você poderia matar a sua esposa porque ela não era virgem, né? Então, você pode seduzir mocinhas irritantes e fazer queda de braço. E esse contexto do filme, em nenhum momento, em nenhuma crítica foi falada como um lugar machista, ou até mesmo a crítica levou esse pro lado social. Só fala mesmo de ser um roteiro simples de romance, né? Um romance simples. E de romance simples não tem nada, porque é isso. Temos morte, temos queda de braço, destruição de bares. Se descrever o filme, tem muita coisa acontecendo, né? Mas assistindo, ele tem uma qualidade... Enfim, a primeira coisa que eu reparei sobre esse filme, tem muitos planos. Muitos. Sim. Toda cena tem 40 diferentes ângulos e takes, e é muito Ele explora muito dinâmico, né? Então, é um cara subindo uma escada, você vai ter a imagem do fundo da escada, você vai ter o pé dele subindo, você vai ter o rosto dele olhando pra porta, você vai ter a porta fechada, você vai ter um ângulo aberto, dele, ângulo fechado. E vai indo, então são 7, 8, 9 planos em 1 minuto, assim, que completamente diferente do Limite, por exemplo, né? Sim, tem essa diferença. Então ele recheia, assim, de cortes, e tem uma coisa meio Hitchcockiana, assim, até, sabe? Desse dinamismo, Só né? falta ter o Exato, se tiver... Aliás, bem lembrado, né? Esse é um filme que foi concebido para ser um filme mudo, só que ele foi pego bem no meio da troca, da transição do cinema mudo pro cinema falado. Então ele é parcialmente falado. Parcialmente mudo. Então, você tem cenas com os intertítulos, você tem cena com legenda, né? E parcialmente mal falado. E parcialmente uma frase, né? Alguém falando alguma coisa que não sincroniza com a boca, né? Uma música X. Você não entende nada que tá acontecendo. E assim, com sotaque carregadíssimo, né? Que eu não sei de onde que é. Doutor, já vou, doutor, já vou, doutor, já vou, doutor. Eu não entendi até agora, porque ela fala 3 vezes. O roteiro é doutor. Basicamente, 50% do filme ela está chamando o já doutor. Já vou, doutor. Já vou, doutor. Mas, então, até irrita um pouco, né? Você fica ouvindo essas... Jamais! Essas meias São frases. 90 planos dela falando doutor. Não sou péssimo. Mas eu acho que esse filme tá na lista. Esse eu consegui entender, pelo menos, por que ele tá na lista, sabe? Eu olhei... Ele é o começo de uma identidade nacional, de cinema nacional. Ele parece um filme nacional, ele parece um filme feito no Brasil. O roteiro também já tem uma característica muito brasileira. O jeito que eles se vestem, ele não parece ser aquele um filme... bigodinho safado. Ele não parece ser um filme que tá tentando imitar um filme hollywoodiano. Né? Eles tomam cachaça, eles vão brigam morar no interior de São Paulo lá, né? Eles brigam no bar, eles estão cercados de natureza, né? É uma coisa muito brasileira. E tem esse contraponto, né? Que a gente tava até brincando lá fora, né? O Humberto Mauro, ele falou que eles começaram a apelidar ele de o Freud de cascadura, porque ele colocou vários símbolos fálicos no filme, né? Então, você até tinha notado isso, né? Que é uma hora que ele levanta ela e leva ela até a mata, né? Ele não podia mostrar os dois tendo uma relação sexual, então ele mostra um martelo batendo numa bigorna e a água jorrando das cascatas para sugerir o sexo entre o casal. Ele faz umas ligações inteligentes, né? De mudar de plano e ir pra fábrica, mostrando a fábrica trabalhando a todo vapor, com os homens másculos, cheios de força, pegando ali no batente, para falar que ele tava pegando no batente. Eu achei criativo. Foi super criativo. Voltamos, né, à questão da época, e você pensar em alguma coisa que possa produzir isso. Eu acho que, assim, não subestimar a inteligência do público, né? Você fazer uma cena, chegar em você e você poder usar isso essa criatividade visual é muito, muito rica. E toda a parte do que eles estão construindo lá, né? Tudo que ele é um engenheiro, né? E eles estão construindo um puta empreendimento, um negócio gigantesco, né? Todas as cenas que são filmadas lá
tem algum tipo de inovação na hora de filmar, né? Ele tem uma que chama muita atenção, que ele entra no elevadorzinho da obra, né? E sobe com a câmera, e a câmera tá tremendo horrores, né? Que não tinha a câmera estabilizada. Estabilizador? Né? Nem o próprio elevador tinha estabilizador. Mas você vê, né, as figuras lá com, né, o preto e branco, então elas estão nessa sombra gigante do prédio. E começam a diminuir, porque tá subindo. Sim. Nossa, imagem linda, assim, sabe? E é uma imagem que, porra, você sabe que deu trabalho pra caramba deles fazerem, né? Então, eu me vi em vários momentos ficando distraído pela qualidade das tomadas, né? Pela qualidade da fotografia. Das ideias, né? De como fotografar o filme. Umas né? coisas meio surrealistas também, né? Dele pegar e colocar um objeto aqui no primeiro plano e você tem uma perspectiva e lá no fundo o mordomo tá desligando a luz, né? E você fica no escuro só o suficiente para que o objeto da cena de frente faça um crossfade para o objeto da próxima cena em que ele liga a luz. Né? Nossa, achei isso tão bonito, sabe? Deu até ideia para o filme agora. Assim. Eu falei, nossa, que boa ideia. Porque isso, né? hoje a gente tem alguns outros recursos que nos permite fazer tudo isso e a gente não imagina como é difícil, né? A gente olha e fala assim, isso foi uma imagem assim. Mas você não imagina o quanto foi difícil. Então é muito criativo você ter hoje essa tecnologia e você não conseguir usar nas imagens, né? Que também é algo que a gente vem falando tanto, né? Nós temos problemas técnicos, tanto em um filme quanto o outro, grandes e que você vê ainda assim muita ousadia dos dois diretores, muita inovação, muita tentativa. E hoje a gente tem outras coisas que são a nosso favor e a gente para de ter essa criatividade de explorar aonde é uma pena que eles estavam num período de transição e o áudio é tão absolutamente ruim. Mas são poucas cenas também com falas, né? É que elas distraem do filme, né? Você se vê rindo, mas você também tem aquele diferente do outro, né? Você percebe que assim, parece que o boom tá ligado o tempo todo, fazendo uma captação que não precisava, podia ter tirado, né? Então assim, você vê essa tentativa deles manterem a comunicação acontecendo. Então fica a pessoa tentando falar, mexendo a boca, gesticulando e o som não sai, ou sai aquele ruído do som, mas a palavra não funciona, aí eles vão lá e põem uma legenda. Você fala, o que eles estão tentando fazer com eu acho que aconteceu. O que aconteceu é que eles mudaram de ideia no meio do filme. Falaram, putz, esse filme vai ter que ser falado. E aí eles fizeram as cenas meio que não sabendo como que seria como pós do falar. Porque eles faziam tudo depois, né? Eles não gravavam no local. Eles não tinham equipamento pra isso, né? Eles iam depois pra um estúdio, assistia o filme, dublava a própria fala e aquilo que ia pra versão final. Então o Já Vou Doutor é um exemplo disso, né? Ela provavelmente falou uma vez do Já Vou Doutor e aí eles colocaram 2 vezes a mais pra dar o tempo dela descer a escada. Então, aquela é um bom exemplo do que provavelmente aconteceu. A hora que você vê os dois conversando e não aparece nem legenda, nem eles falando, provavelmente foi uma cena que eles gravaram pensando que eles iam poder dublar. E aí chegou, ou era muito caro a hora, acabou o dinheiro pra dublar, ou eles esqueceram mesmo quais falas que eram e não tinha como preencher lá. Ou, tipo, né, alguma coisa aconteceu. Eles não tinham um roteiro com falas, né? Eles tinham um roteiro. Exato, porque não era pra ser com falas, né? Então, e aí a parte que aparece a legenda, sei lá, aconteceu alguma merda lá que eles desistiram no meio do caminho. Isso fica muito visível. E aí essa parcialmente falado fica bizarro, né? Assistindo, Sim. né? Mas assim, o filme envelheceu bem em relação à história, em relação a você conseguir a planos comparar diversos. a sociedade brasileira atual com a sociedade brasileira de 1930. Nós não evoluímos muito. E enxergar essas semelhanças. Eu achei isso muito interessante. A parte dessa coisa dele usar esses símbolos fálicos no fundo foi muito legal mesmo, muito inovador. A câmera tem umas coisas de mobilidade de câmera que você não vê muito, né? O próprio filme do Limite, né? Ele é muito estático. O filme inteiro é muito parado
E aí tem umas surtadas que ele dá, né? Que aí ele começa a girar a câmera e ela fica de cabeça pra baixo. E ele, ela vira um organismo vivo. Essa aqui não, essa aqui ela é como a gente trabalha com câmera hoje. Você realmente vê essa questão de... Teve uma hora que eu parei pra pensar no filme e falei assim... Nossa, ele é muito rápido pra um filme de legenda. Né? Então, realmente, assim, mesmo que eles estivessem ainda pensando em fazer ele mudo, ele é muito rápido, ele é muito dinâmico. Ele parece um filme de aventura. Assim, ele tem mesmo essa característica de aventura. Na parte da cachoeira, né, que ele briga com o cara, eu quero dar uma esbofeteada na orelha dele. Ele cai e assim, a câmera segue, né? É uma coisa que você não vê em filme da época. Você vê o filme já do 30 anos depois, o Glauber e o Zé tendo uma linguagem mais lenta do que a dele. Ele ainda é mais dinâmico do que os dois, né? Então, você vê assim, nos filmes do Glauber, ainda cenas paradas, muito parecido... Ele não gostava do cara, mas ele seguiu o cara, porque o cara... Mas ele não tinha assistido. Ele não gostava, não assistiu, ele era... Na verdade, ele estava seguindo os passos de quem não gostava. Porque realmente, assim, se você for pensar que tinha um cara antes dele, que já tinha uma linguagem bem mais dinâmica, né? E propostas de câmeras mais aventureiras... Mas é interessante falar do Glauber, né? Porque quando esse filme saiu, Ganga Bruta... Ele tava subido. A crítica... esse é de 33. Quando a Ganga Bruta saiu, a crítica da época considerou um dos piores filmes já feitos. Ou seja, né, em 20 anos nunca tivemos um filme tão ruim quanto Ganga Bruta. E quem resgatou esse filme foi um fracasso de bilheteria, quase faliu a produtora. A Cinédia. A Cinédia. E quem resgatou esse filme para a crítica e, né, fez com que ele tá agora, né, em voga. Voltamos a falar. É o Glauber Rocha. Né? Que falou que o Humberto Mauro era o pai do cinema brasileiro. Né, então eu acho que é um pouco isso, né? Ele enxergava o Mário Peixoto como um burguesinho que foi pra Europa e veio pra cá fazer uma cópia de filme europeu. E viu o Humberto Mauro como o cara que tava tentando criar um cinema brasileiro que falava sobre assuntos brasileiros de uma forma brasileira. Ele queria brigar contra isso. Então eu acho que na cabeça dele, esse é o tipo de filme que eu acho legal. Mas realmente né? Não deixa de ser verdade. É só... Ele seguiu a outra linha. Ele fez uma linha de tentar colocar política ainda por cima, né? O Rocha, né? De colocar essa coisa da identidade política, né? E tentar passar uma mensagem, né? O Mário, ele acabou seguindo o Mário. É Mário? Visualmente. Mário Peixoto visualmente. Ele seguiu o Mário como um viés político. Ele podia seguir o Humberto com um viés político. Aí, depois do fracasso desse filme do Ganga Bruta, a gente volta a falar do Ademar Gonzaga, né? Ele começou a mudar os rumos do estúdio e acabou criando esses musicais carnavalescos, né? E essas chanchadas, né? Que eram basicamente filmes que saía em outubro. Todo mundo ia assistir, aprendia o motezinho lá do carnaval. E aí já saía na rua também, e aí já saía na quebrando rua. bumbum. E aí ele que, né, traz a Dercy Gonçalves, traz a Carmen Miranda. Na verdade, eles viraram um produtor de conteúdos, né? Se você for parar pra pensar eles acharam onde ele foi de mercado, né? Eles preencheram essa vontade que as pessoas tinham de assistir algo em português, né, no cinema, e conseguiram abraçar isso, né? O problema é que fizeram mais de 56 filmes, né? Só que uma hora começou a mudar de novo a identidade, né? Do que as pessoas queriam assistir, ele não conseguiu mais acompanhar. E acabou... mas ele dirigiu muitos filmes também. Ele era produtor, às vezes até produtor e diretor ao mesmo tempo. Então o filme A Voz do Carnaval, ele foi diretor e produtor. Então ele é um cara que realmente se dedicou, né? Eu tava vendo a parte do histórico do Humberto. Ele era roteirista,
pintor, ele fazia de tudo, né? Ele... Então, esse é um cara que a cada 10 anos, né? Se você pega os filmes, ele tem algum tipo de participação, né? Ele foi inovando, ele mesmo foi se reinventando. O último trabalho dele foi no... Você já assistiu Como Era Gostoso, Meu Francês? Não assisti. Não, a gente assistiu esse filme na escola, né? Porque tem um pouco sobre canibalismo, né? E é o final do cinema novo. Bem, né? coisa dos brasileiros. Que já começava com essa coisa da antropofagia e da gente estar consumindo a cultura alheia e não sei o quê. E é sobre um francês, é um filme de época, né? Um francês que vem nessa onda de descobrimentos do Brasil. E ele acaba se apaixonando por uma índia e tal, só que a tribo dela é canibal. E aí eles acabam comendo ele no final do filme. Ele é devorado por todo mundo. Que delícia. Mas os diálogos em Tupi-Guarani do filme foram escritos pelo Humberto Mauro, que falava Tupi-Guarani por algum motivo. Por algum motivo ele resolveu aprender uma língua assim, bem fácil. Bom, você ia dar uma dica do que fazer essa semana? Na verdade, aproveitando, né, que a gente tá aí falando dos filmes, de coisas delícias, daí uma super dica aí pra galera que tá em São Paulo, que não sabe o que fazer da vida e fala assim, o que a gente vai fazer? Diga aí, James, o que podemos fazer na nossa semana maravilhosa de setembro? Hoje é dia 2, né? Então, do dia 3 ao dia 8 de setembro. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 de setembro, em São Paulo. O que pode fazer, Babi? Teremos o Cine Fantasy, que tá acontecendo no MIS, no Espaço MIS, né? Ah, legal. Uma programação incrível que vai das 5 da tarde até que horas aqui? Deixa eu ver. Até 7 da noite, né? Até as 8. 8 da noite? Até as 8 horas da noite. Os ingressos são gratuitos, né? Só tem que tirar com uma hora antes, né? Uma hora antes. O Museu da Imagem de Som fica na Avenida Europa, 158. Do dia 3 ao 8 de setembro, Cine Fantasy, são vários curtas e tem uns filmes também, né, Babi? Tem curtas e tem longas. Eu já passei um curta meu no Cine Fantasy, já passou? sabia? Foi super gostoso. Eu adorei lá o MIS, foi bem legal. Assim, o espaço lá é bem gostoso, né? A recepção, para quem não conhece, é um local muito bacana para você levar os filhos, a família, os vovós e tudo mais. Tem sempre uma programação muito ativa, né? E tá sendo dividido aqui por curtas e longas metragens. Os longas vão passar mais aos fins de semana. Então, assim, mas vale a pena conferir. Se você tiver dúvida, entre no cinefantasy.com.br que você vê toda a programação lá. E aí, a partir do dia 3 ao dia 8, vale a pena conferir gratuito. Maravilha. Semana que vem nós continuamos a nossa saga de assistir e comentar todos os melhores filmes nacionais já realizados segundo a lista da Abracine. Queria agradecer o Gabriel Pazotto nos trabalhos técnicos, na sonoplastia, operação de mesa, pilotando a Enterprise, ajustando o ar-condicionado, dirigindo o Mach 5, controlando a Millennium Falcon. Falando com a Bárbara. Toda a porra tecnológica aqui que a gente precisa. Logística. É o nosso Gabriel Pazotto. Nos siga no @cinedestilado no Instagram para concorrer a muitos prêmios. Vamos ter umas novidades incríveis daqui a pouquinho. E Babi, fala pro pessoal continuar seguindo a gente aqui no Cine Destilado, no Facebook e no Instagram. Comente, participe com a gente, fale seus comentários, o que vocês querem que a gente melhore, dicas, enfim. Comunique-se com a gente. É isso aí. Até semana que vem. Um ótimo dia a todos. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema.